E sobre esse projeto eu vou conversar com a Fabiana, que é co-realizadora. Conta pra gente como é que surgiu essa ideia dessa abordagem por meio da arte do Outubro Rosa, um tema que é tão sensível, principalmente às mulheres. Então, a ideia surgiu por um momento pessoal meu. Eu perdi a minha mãe para o câncer de mama. Isso foi em 2009, há 12 anos atrás. Eu não era casada na época, depois eu casei, tive filhos, né, tudo. E o meu marido, que é produtor cultural, ele não chegou a conhecer a minha mãe, né? E aí ele quis fazer uma homenagem para ela. E aí, pensando como poderia homenageá-la, né? Ele teve essa ideia de unir a problemática do câncer de mama junto com as artes, né? E aí ele criou o Artemisa, que é esse projeto lindo que nós já estamos realizando já há mais de 3 anos. Cada ano ele inova um pouquinho por meio das artes, né? E para conscientizar as mulheres a realizarem os exames precocemente. No caso da minha mãe, ela sempre fez os exames, todos os anos ela fazia os exames, e mesmo assim, quando foi detectado o câncer de mama, já tinha metástase, então foi bem, bem rápido. Por isso que a gente sempre bate na tecla das mulheres se cuidarem, fazerem os exames, não deixarem, né, passar muito tempo depois não demorar muito para fazer, porque quando a gente descobre no começo, tem chances de cura, tem a cura, né? E muitas mulheres ainda conseguem viver muitos anos, então a gente sempre bate nessa tecla. E foi assim que surgiu o Artemisa, uma homenagem para minha mãe. Ou seja, a partir de uma experiência pessoal, dolorida, bastante dolorida, muito. Você usou a arte para transformar e tentar alertar outras pessoas. Qual é a realidade que vocês se deparam hoje? Porque você estava falando que se tua mãe, que fazia os exames regularmente, se deparou com uma metástase, vocês conversando com mulheres que vivenciaram o problema, a realidade é a mesma ou não? Tem gente que faz tempo que não faz e com a pandemia eu imagino que a situação tenha piorado um pouco em relação aos exames. Piorou, Lília, e piorou muito, porque a gente sempre tem aquela ideia, não vai acontecer comigo, estou no meio de uma pandemia, não vou até o hospital, não vou até o laboratório para fazer um exame, e já foi constatado que nesse ano os casos aumentaram muito, porque as mulheres deixaram de fazer os seus exames na época que deveriam fazer. E não só isso, nós temos muitos casos também de mulheres jovens. A gente precisa tirar da nossa cabeça que a gente precisa esperar os 40 anos para fazer o exame, sabe? Para começar a se cuidar nesse sentido. Nós temos pacientes que nós acompanhamos durante esses 3 anos de 25, 26 anos que tiveram um diagnóstico, né? Então, a gente precisa estar atentas ao nosso corpo. A gente precisa perceber qualquer coisa e pedir, conversar com os nossos médicos para a gente sempre ter o diagnóstico antes. Eu sei que é assustador. Muitas vezes eu morro de medo. Confesso para você, eu tenho muito medo. Quando chega o período de eu fazer o exame, eu já fico tensa, né? Mas a gente precisa enfrentar e a gente precisa fazer e a gente precisa estar sempre de olho e aberta a fazer o exame. Enfrentar esse medo. E tem aquele cuidado básico, o autoexame também é importante. O autoexame, exatamente. Na hora de tomar banho, na frente do espelho, verificar se estão do mesmo tamanho, se tem alguma coisa diferente, porque muitas vezes não é palpável, né? Às vezes está bem para dentro, que foi o caso da minha mãe. A minha mãe, ela... Perdi a tua imagem. Eu perdi a tua imagem, agora voltou. Aí você estava falando, às vezes não é tão palpável, às vezes está bem para dentro. Uma coisa tão pequenininha também que não dá para sentir, né? Então, a gente precisa sempre contar com a mamografia, com o ultrassom, né? E muitas vezes tem até outros exames também que a gente pode fazer para ter esse diagnóstico precoce.
Eu estou vendo aqui algumas imagens, né, muito bonitas, imagens coloridas que mostram um pouquinho por meio da arte. Como é que vocês tiveram a sensibilidade de selecionar essas obras para apresentar ao público? Primeiro, nós procuramos uma artista mulher, né, para ela poder sentir isso junto com a gente, para ela poder ter essa sensibilidade mesmo. Não que os homens não tenham, não é verdade, mas nós escolhemos a Mari Pavanelli, né, para fazer. As obras dela são lindíssimas, a gente já conhecia o trabalho dela. Estou acompanhando aqui, muita sensibilidade para lidar com o tema. São obras assim lindíssimas. E ela fez parte esse ano, né? Ela ouviu 6 pacientes com câncer de mama, que tiveram o câncer de mama, que passaram pelo problema, né? E ela transformou a história delas em arte. Então, cada paciente teve o seu dia de contar lá a história. Olha, lindíssimo. Eu fico até emocionada. Lindo, fiquei arrepiada aqui, lindo. E essas mulheres se viram através da arte da Mari Pavanelli, e elas foram transformadas em arte mesmo, né? É uma obra de arte, né, Lília? E elas estão sorrindo. Elas ficaram muito felizes. Foi assim emocionante para toda a equipe, para a própria artista que participou, né? Foi assim realmente emocionante de ver a superação dessas mulheres, né? E elas mostram que existe vida após o diagnóstico. E essa por trás. Ela resgatou a alma, a vontade de sobreviver dessas mulheres com um sorriso, com flores, com cores, além do Outubro Rosa, como vocês colocam, né? Outubro Rosa. A prevenção, eu costumo dizer que não existe prevenção. A gente não tem como prevenir o câncer de mama, né? É uma mutação genética, então a gente não tem como prevenir, mas a gente pode ficar sempre atenta, e o exame ter o diagnóstico cedo e rápido é o que pode salvar, é o que pode nos trazer a cura, né? Então foi isso que elas mostraram pra gente nesse projeto dessa vez. E esses painéis, essas obras de arte estarão tanto no metrô Sé, quanto em algumas outras capitais, em outdoors. É isso, até 30 de outubro? Até dia 30 de outubro. Então tem Porto Alegre, Fortaleza e Salvador. Vão ficar até o dia 30. Aqui em São Paulo, na Estação da Sé, na Central, tem um stand bem lindo, contando a história dessas 6 pacientes, né? São painéis de LED, onde a obra fica mostrando e mostra um pouco desse dia que elas tiveram, que as pacientes tiveram, e foram transformadas em arte, né? E vai ficar até o dia 30. E nós temos também uma em Pena, que é um prédio lindo, pintado, no próximo ao metrô Ana Rosa, na Domingos de Moraes. Também está ficando lindíssimo. Ou seja, um alerta de um jeito muito bonito, muito sensível, e eu só tenho que te parabenizar por esse projeto, viu? E por esse alerta. Ele é muito importante para a gente. É um projeto, assim, que, para mim, principalmente, ele tem um significado muito forte. Eu perdi a minha mãe para a doença, eu pensei que não ia acontecer. Ela sempre se cuidou, então a gente achou que jamais isso fosse acontecer com ela, e aconteceu, né? Eu me cuido, eu faço acompanhamento de 6 em 6 meses, eu estou fazendo a minha mamografia, eu completei agora 40 anos, mas eu faço os meus exames desde os 30. Desde que aconteceu com ela, eu venho fazendo regularmente e faço acompanhamento ali firmemente. Eu não espero nem dar um ano. De 6 em 6 meses, eu estou no meu médico fazendo o meu acompanhamento direitinho. Fabiana, parabéns não só pelo projeto, queria ampliar, e parabéns pelo jeito que você pegou a sua dor e transformou em alerta para tantas mulheres. Obrigada por essa entrevista, viu? Obrigada, Lília. Eu que agradeço, viu? Fiquei muito feliz pelo convite.